Olá, boa noite amigos, boa noite irmãos. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para trazer esse momento de oração, esse momento de fé. E hoje é um dia muito especial para nós umbandistas. Hoje é dia de Inhansã. E eu convidei o nosso médium, meu amigo, amigo de vocês, porque tenho certeza que muitos também conhecem, é o Darwin. Ele começando na Umbanda no nosso terreiro, né? Então, é um grande prazer ter ele aqui. Muito obrigado. E eu sempre digo para minha mulher, brincando, né? Quando a gente fundou a terreira, abriu a terreira, eu fiquei pensando assim, quem será que vai pegar a ficha número 1 para tomar um passe, né? Eu acho que essa pessoa vai ter um caminho diferente, né? E no dia da inauguração, o primeiro a estar ali na fila para pegar a primeira ficha era o Darwin e a esposa dele. E acabaram que entraram para a corrente, né? Eu agradeço a Deus por isso, aos orixás. E obrigado pela confiança, Darwin. Sempre. Cada vez mais firme. E que a gente possa junto, muitos anos, levar a amizade, levar a fé aos irmãos, a todos os irmãos que procuram nossa casa e levar esclarecimento a quem não conhece a Umbanda. Esse é um dos principais objetivos desses vídeos, né? E como diz o Caboclo, a missão desta casa é ensinar as pessoas a orar, né? Então que Ele nos intua, que Ele nos permita, que Ele nos guie a desenvolver essa tarefa, a ajudar todos os irmãos a orarem conosco, né? Então hoje nós vamos começar orando, nós vamos fazer algumas orações, vamos cantar alguns pontinhos para Inhansã, depois nós vamos ler um trechinho do Evangelho. Esse é o nosso roteiro de hoje. Então quero convidar a todos, quero primeiro só que o Darwin se apresente, ao menos diga o nome dele, né? Eu fale um pouquinho dele e depois a gente pode continuar. Ok, obrigado, Juliano. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Darwin, tá? Eu sou vizinho de Porta do Juliano, né? E estou na terreira desde da metade do ano passado para cá, mas vim desde o primeiro dia da inauguração, como ele disse. É uma satisfação muito grande estar aqui. Tem renovado a minha fé e eu tenho conseguido muitas graças nessa casa. E hoje tive mais uma, né? Graças pessoais, e ano passado tive outra, demandas muito difíceis para mim, que eu tive que esperar essa primeira 3 anos para ser consolidada, e eu consegui graças àquela força, nunca perder a esperança e a fé de continuar. E eu com isso eu fiz o compromisso de estar aprendendo sobre a Umbanda, estar trabalhando, e antes disso eu não pensava em entrar para a corrente. Fui convidado, então acho que foi dado um voto de confiança pelo diretor espiritual e diretor material da casa. E eu sempre falo para o Juliano que pode contar sempre comigo. Eu sou filho de Ogum, então nada mais certo dizer que eu sou um soldado leal e sempre que precisar chamarem por mim, eu vou sair da trincheira para tentar abrir os caminhos e fazer os trabalhos pelas demandas dos próximos e dos irmãos. Que assim seja, meu amigo. Que assim seja. Muito obrigado. Bom, quero convidar a todos, então, para fazermos o Pai Nosso de Umbanda. Pai nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas, a água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam.
Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores e ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade, nossa irmã. Que assim seja. Que esta prece, Senhor, possa se transformar num orvalho de luz, de saúde material e espiritual em favor de todos os irmãos que sabemos que estão doentes, em especial aos amigos que se encontram nos hospitais, acamados por esta pandemia, por esta doença. Pedimos humildemente, Mestre Jesus, que abençoe todos esses irmãos com a cura o mais brevemente possível. Nós te pedimos, meu Pai. Saravá. Saravá, Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá, Umbanda, que Deus criou para a prática da caridade espiritual. Saravá, nossos guias, nossos caboclos, nossos pretos velhos, que eles possam vir até nós se manifestar, trazendo a caridade, trazendo a palavra do Cristo, a palavra do Evangelho, do amor ao próximo, aos simples e aos humildes. Saravá, todo o povo de Aruanda. Saravá, Mãe Maria. Mãe Maria, amanhã é um novo dia, será sempre de alegria e de esplendor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Mãe Maria, proteja os seus filhos, viemos lhe pedir com devoção suas bênçãos e paz ao nosso espírito, seu amor em nossos corações. Queremos aprender a ser amigos, queremos aprender a perdoar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Salve, Mãe Maria. Nós te pedimos, Senhora, humildemente, que abençoe teus médiuns, que abençoe teus filhos, que abençoe os terreiros, Senhora, que a Senhora comanda, que nos abençoe a todos, Senhora, nos ensinando o amor, nos ensinando a sermos humildes, a sermos verdadeiramente amigos de nossos irmãos. Saravá, Mãe Maria. Saravá, o caboclo, 7 flechas. Ererê, 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 caboclo, 7 flechas no congá. Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei das matas. A sua bodoca tira paranga, sua flecha mata. Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei das matas. A sua bodoca tira paranga, sua flecha mata. Salve, caboclo, 7 flechas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos intua, que o Senhor comande esta pequena gira
Nos auxilie para levantar o nome da Umbanda, o nome da caridade, em nome da verdade. Saravá Caboclo. E hoje, pessoal, como é dia de Inhansã, nós treinamos 2 pontinhos aqui e gostaríamos que vocês sentissem essa mesma vibração, que nós já estamos aqui bem arrepiados e queremos transmitir essa vibração para vocês. Inhansã, que é um orixá, o orixá feminino de Xangô, ela é um par vibratório de Xangô. Então eu peço a todos assim, eu peço à mamãe Inhansã que abençoe todos vocês, trazendo a justiça, que com seus raios, com a sua força, ela possa assim proteger, abençoar, Senhora dos Ventos, que ela assim limpe, lave, leve todas as perturbações embora, assim como a tempestade vem assim e leva as coisas ruins, que a Inhansã possa abrir o caminho de todos os filhos, especialmente no dia de hoje. E é para ela que hoje viemos aqui saudar, homenagear e vamos cantar 2 pontinhos para ela. Inhansã, orixá da Umbanda, rainha do nosso Congá, Saravá Inhansã, lá na Aruandaê, lá na Aruandaê, Inhansã venceu demanda. Inhansã, saravá com Xangô, no céu trovão roncou, e lá na mata liambrador, saravá Inhansã, saravá Xangô, e lá na mata liambrador, saravá Inhansã, saravá Xangô. Inhansã, orixá da Umbanda, rainha do nosso Congá, saravá Inhansã, lá na Aruandaê, lá na Aruandaê, Inhansã venceu demanda. Inhansã, saravá com Xangô, no céu trovão roncou, e lá na mata liambrador, saravá Inhansã, saravá Xangô, e lá na mata liambrador, saravá Inhansã, saravá Xangô. Inhansã, ela é Santa Bárbara, ela é dona do seu Jacutá. Inhansã, ela é Santa Bárbara, ela é dona do seu Jacutá. Auê, 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 ó mamãe de Aruanda, segura o terreiro que eu quero ver. Ó mamãe de Aruanda, segura o terreiro que eu quero ver. Inhansã, ela é Santa Bárbara, ela é dona do seu Jacutá. Inhansã, ela é Santa Bárbara, ela é dona do seu Jacutá. Auê, 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 ó mamãe de Aruanda, segura o terreiro que eu quero ver. Ó mamãe de Aruanda, segura o terreiro que eu quero ver. Ó mamãe de Aruanda, segura o terreiro que eu quero ver. Saravá Inhansã, Senhora dos Ventos, Senhora dos Raios, Senhora do Amor, derramai o seu amor cósmico sobre nós, Senhora. Que com teus ventos poderosos, com teus raios de amor, livre-nos de todos os males materiais e espirituais. Livre-nos também, Senhora, dessa doença. Nos ajude com a sua justiça a termos equilíbrio em nossa vida material, em nossa vida espiritual. Saravá Inhansã, saravá, Senhora. Nos proteja e nos ampare. A Deus. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho aí aqui. Eu tô arrepiado aqui, ô Darwin. Eu tô retesado aqui. E essa vibração é muito boa mesmo, né?
a mão suada. Tu sabe que quando eu tava começando, né, começando aí na Umbanda, e tava numa festa de Iansã, era dia de Iansã lá no Birajara, e eu tava mais ou menos assim que nem tu, no primeiro ano, né? E o pessoal cantando ponto de Iansã, eu fui arrepiando, eu tava do lado da Cambona-chefe, que é a Nilza, né? E eu fiquei com medo de incorporar, né? Eu disse, meu Deus do céu, o que vão dizer? Eu vou incorporar uma Iansã aqui, né? Eu peguei e falei pra Nilza, Nilza, eu vou ter que parar de cantar os pontos, porque eu tô com muita vibração, né? Então, obviamente, vem as entidades, vem a entidade Xangô, que é da mesma linha, mas assim, juro pra ti que a força, assim, realmente mexe com a gente, né? É interessante, né? São fenômenos que a gente não precisa explicar, né? A gente sente, acontece. Gente, hoje eu convidei o nosso médium, o nosso amigo Darwin, para trazer alguns trechinhos do Evangelho, e coincidentemente ele trouxe exatamente a página do Evangelho que eu abri ontem, que era do capítulo 5, e que por coincidência, como são as coincidências, né? O grupo do Centro Espírita Irmão Ramai também a todas as quintas-feiras, e quem está à frente disso, né? É tanto a Carmen quanto a Nilza, a Maria Aparecida sempre fazem os evangelhos na quinta-feira, e ontem elas leram o capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, como vocês sabem, é missão da nossa casa divulgar o evangelho, né? E eu acredito piamente da minha alma que todas as casas umbandistas deveriam adotar a leitura, no mínimo 5 minutos do evangelho na abertura dos seus trabalhos, porque a casa que tiver o evangelho nas suas bases, né, ela vai estar mais fortificada, ela é um norte político, um norte ético, um norte moral para a corrente. Então, quero passar a palavra para o Darwin, ele contar um pouquinho desse capítulo para nós, ler a parábola e conversar um pouquinho com a gente. Tá comigo então, Juliano? Tá contigo, obrigado. Darwin. Chega um pouquinho mais para cá. Tá bom. Meus irmãos, fiquei muito feliz quando o Juliano me convidou, né? Não por ontem, e hoje a gente nem se lembrava que era Iansã. E essa parte do Evangelho, quando eu entrei na corrente, eu comecei a frequentar aqui a Casa de Sete Flechas, a parte fundamental de fazer o Evangelho no lar, eu comecei fazendo aos domingos. Depois eu troquei o domingo por terça-feira por ser, sei lá, tem que ser um dia. Eu escolhi por ser filho de Ogum, terça-feira é o dia de Ogum. E agora eu faço 3 vezes na semana o Evangelho. Eu faço de terça-feira, que é obrigatório, e na terça-feira, antes de acabar, eu já marco a próxima reunião com a parte espiritual. E está funcionando. E estou lendo o Evangelho, estamos lendo, eu e minha esposa, o Evangelho corrido. Antigamente nós abríamos, né, aleatoriamente, mas resolvemos ler do começo ao fim. Até porque nós estamos fazendo com que o nosso Evangelho, nossa luz, nosso luzeirinho, nossas velas, a luz de onde a gente faz, a gente quer que seja um farol. E a espiritualidade traz aqueles necessitados. E eu quero que seja uma escola, né? E, tipo assim, um pedacinho aqueles, tipo, será que nós temos uma turma de espíritos de luz e espíritos necessitados que vêm? Então a gente tem um compromisso com essa turma, né? Como se nós fôssemos professores. Longe disso, mas a gente transmite, fala em voz. Divulgar a luz, né? Divulgar a luz em alto e bom tom para os espíritos, aqueles que precisam ser encaminhados, precisaram de uma palavra, um conhecimento, um amadurecimento lá no plano espiritual. E o porquê que eu gosto desse capítulo 5, os bem-aventurados e principalmente as aflições, porque é a coisa que a gente mais tem nessa passagem terrena. Então a gente tem aflições por N motivos, né? Desde perda de parente, perda financeira, perda de trabalho, enfim, até coisas que não deveriam ser consideradas aflições, mas a gente, na nossa idealização, a gente acha que é uma perda. Eu procurei a religiosidade que eu não tinha
eu vou dizer bem sincero, já fui mundano, ateu, e do nada, e eu sou muito racional, sabe? Mas quando vem o anzol e te busca e te prova na carne aquelas coisas que tu precisava, e quando tu pediu ajuda, e se for do teu merecimento, você recebe, essas são as provas que faltavam, tipo São Tomé. Eu preciso ver para crer, eu preciso de sentir, e realmente, olha, não só funciona porque eu mereci, entendeu? Então eu procurei a religiosidade quando eu tive problema. Esses 3 problemas grandes que eu falei, foi financeiro, foi amoroso e perda de um parente. Não sabia o que fazer, e eu tive que buscar auxílio e ajuda, e comecei a ler o Evangelho. E quando eu comecei a sublinhar algumas passagens e que faziam com que eu pensasse, ou pelo menos me resignasse com aquilo que estava acontecendo. Comecei a entender que às vezes a gente acha que não tem culpa, que a gente às vezes não tem, é a causa do problema, só que é mais fácil a gente jogar a culpa na má sorte, nos outros, na política. A gente nunca está errado. E quando realmente, se por acaso a pessoa achar, mas não tem, por que eu estou fazendo isso? Por que Deus, que é perfeitamente justo, bom, por que eu estou sofrendo? Quem sabe não está pagando uma coisa que veio anteriormente, que a gente não sabe, né? Então a gente começa a ter aquela espiritualidade, aquela religiosidade, que a vida não é só isso aqui, não é só como já ouvi dizer de amigos meus, a vida é um curto-circuito entre 2 partes escuras, antes de nascer e depois de morrer. Então a gente seria só um curto-circuito no tempo, né? É muito pouco isso pra gente. E consegui, praticamente há 10 anos atrás, começar a ficar mais espiritualizado, para não esperar chegar à idade mais avançada, no término dessa passagem aqui, a gente começar a perguntar os porquês. Então eu comecei antes, para chegar agora, com meus 50 anos, estar um pouco mais maduro, um pouco mais calmo, para evitar crises futuras, né, existenciais. Então, pegando aqui os bem-aventurados aflitos, vou ler alguns trechos que eu sublinhei e que sempre me deram força para vencer as minhas demandas particulares. Assim vai. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas da vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar à paciência. Ou seja, se eu acredito que tem uma vida futura, por que eu vou fazer coisa errada agora? Ou vou desobedecer às leis, né? As leis naturais, divinas, se eu sei que eu vou pagar mais à frente? Não é porque ninguém está vendo que eu estou cometendo alguma coisa, uma impropriedadezinha, ninguém está vendo, que estou me livrando depois da justiça. Não, vai vir. Tá? E as causas atuais das aflições? Olha só, as contrariedades da vida possuem 2 origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Aquela pessoa que se julga, que está sendo injustiçada, não, mas por que acontece comigo? Ela não percebe que ela está vindo de outras encarnações. E tem dívidas que tu vem lá de trás. E tem essas que são feitas agora e cobradas agora. Só que às vezes a pessoa também não acredita porque ela se acha acima do bem e do mal. Então ela tem aquela, não pode, não, eu só fiz isso. Não, mas isso é muito para aquilo, sabe? Então são coisas que a gente tem que tentar entender. Então a vida presente e as vidas passadas. Isso faz com que a gente, bandistas e os espíritas, acreditem na reencarnação e a imortalidade da alma. É premissa, né? Premissa básica. É pilar da nossa religião. A reencarnação. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles.
Então nós somos nossos agentes causadores de nossas dores. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Tá? Então para ver essas palavras, né? Como a gente procura, eu digo, enrosco, gancho, para a gente ficar pendurado. A gente procura, eu digo assim, não quero pegar essa âncora para mim. Eu não sou navio, não sou barco. A âncora é peso, né? Numa gira, uma vez, me disseram assim, para que tu quer sapar? Para que tu quer sapar? Numa gira. E eu disse, e a gente já falou assim, sabe o que serve uma pá? Eu não olho para fazer buraco. Então, tu quer estar no buraco? É um simples aconselhamento, uma parábola que eu entendi. O que, quem e por quê que eu devia soltar a pá. Então são as coisas muito sutis que a espiritualidade diz, que muitas vezes a gente não acredita, não consegue também elucidar ou entender, mas no íntimo a pessoa sabe, às vezes ela tenta esconder até isso, dela mesma. Né? Quantas pessoas se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem limitado seus desejos materiais, desejos carnais, enfim, desejos que não eram necessários, né? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma. Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindre? E quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de todas as ordens? Essa aqui, a última aqui, está muito bem retratada no filme O Nosso Lar e no livro O Nosso Lar, né? Excesso de bebida, de comida, de saída, fumo, esses vícios legais, né? São vícios legais, né? Mas que são exageros. Não cuidar, o sedentarismo, né? A gula, vamos assim dizer, isso traz consequências. O homem normalmente é o autor de seus próprios infortúnios, tá? Aqui está dizendo novamente, mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para a sua vaidade colocar a culpa na sorte. Sou azarado. Na providência, olha só, na providência divina, você chega a estar culpando, eu já vi gente culpar Deus, né? Ou na sua má estrela, mas não tem estrela, quando na verdade a má estrela é a sua própria negligência. Bom, tu me fala quando eu estiver falando demais. Não, né? Tá perfeito. Já tomar um golinho d'água. Tá bom, obrigado. Ok, obrigado, Joana. Tanto nas pequenas como nas grandes faltas, o homem é sempre punido pelos erros que comete. Aquilo que eu falei antes. Pode ser pequeno, mas de uma outra forma tu vai devolver aquilo. Não importa como. Tipo assim, surrupiei uma bala. Tu vai perder uma moeda. Depois não sabe por que perdeu a moeda. Onde é que eu botei aquela coisa? Perdi, sabe? Então são coisas assim que acontecem na vida que a gente não percebe por quê. Às vezes tu não para pensar. A gente está nesse planeta, nesse mundo que é prova e expiação. A gente não está aqui para ser um espírito, a gente está aqui para evoluir. Se a gente já tivesse a luz necessária, nós não estaríamos aqui. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Porque eu já fui aflito e sempre tem uma aflição futura vindo, mas hoje eu pelo menos já reconheço que muita coisa eu mesmo joguei a rede, né? Que no dia a dia a gente não percebe e a gente não está preparado ainda, mas como disse uma vez, sou 7 flechas, que eu estou procurando a luz e quero procurar, quero acertar. Algumas vezes a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já está perdida, as forças já estão desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então o homem diz, se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos erros teria evitado? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tive a experiência, eu não tinha experiência. Verdade, se eu soubesse. Então, ele sabe que ele errou, então ele sabe que ele se colocou naquela situação. Se fosse recomeçar, faria tudo de outro modo.
mas não há mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. O homem também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa, permitindo recuperar o dia perdido após o desencarne, também brilhará para o homem o sol de uma nova existência. Ele poderá recuperar novamente aquilo que ele perdeu na existência passada, onde ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para construir um futuro melhor. Certa vez eu li num livro que quando a gente desencarna, a gente vai para outro plano, a gente vai como a gente é, com tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? E lá a gente vai aprender mais coisas novamente, principalmente na parte moral. Quando a gente tem que aproveitar lá em cima também, né? Tem que aproveitar o outro lado, não é só aqui, porque lá tu também vai, também se cresce. Sim. E o crescimento de lá vai voltar com as tuas experiências que tu já teve nas outras encarnações e mais aquele último crescimento. Então, a minha ideia é voltar na próxima melhor que eu estou hoje, mas melhor numa situação assim, mais tranquilo, mais calmo, mais sábio, vamos assim dizer. Mais sábio, né? Para evitar, tipo assim, dizem que não se volta para trás, mas às vezes meu maior medo hoje é ficar onde eu estou, parado. Porque na verdade, se os outros passarem, tu vai ficando para trás. Não que seja uma competição, mas tu vai ficar sempre sofrendo. Ficar parado, os outros forem avançando. Tu tá andando para trás. Relativamente para trás. E quem só perde, quem só sofre é você. Não tem outro jeito. Olha só, outro, eu acho por favor, máximo, eu ia dizer divino, uma lógica divina, né? Pelo princípio de que todo efeito tem uma causa, e admitindo-se que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Se a causa vem sempre antes do efeito, e ela não está na vida atual, a causa, né? Não fiz nada, só poderá estar em uma vida anterior, ou seja, tu fez alguma coisa que te complicou agora, né? Quando somos punidos é porque fizemos o mal. E o que é punição? Qualquer coisa que tu não queira que viesse para você, para ti. Estou sendo punido, não passei em determinada coisa, perdi o emprego, sofri um acidente, até uma doença, porque são excessos, né? Muita doença vem dos nossos excessos. Então, se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra, numa vida pretérita. É uma conclusão da qual ninguém pode fugir e que demonstra toda a lógica da justiça de Deus. O homem que pratica o mal nem sempre é totalmente punido em sua existência atual. Porém, ele nunca escapará das consequências de suas faltas. Traduzindo, ele vai pagar mais na frente, numa próxima existência, da qual ele não vai se lembrar o porquê. Sim. Que a gente se esquece. Justamente para a gente ter uma isonomia, uma igualdade. Imagina se eu, por exemplo, eu e o Juliano fôssemos rivais ou inimigos numa vida passada, agora estamos lado a lado. Se soubesse disso... Eu não estaria aqui. Ou teria vergonha. Vergonha, depende do que foi feito um com o outro. Então teríamos vergonha. Então por isso que tem que ter, esse véu é colocado... É uma benção. É uma benção. E muitas vezes, já lendo na espiritualidade, a gente convive com aquela população de espíritos crescendo junto. Então tu é colocado numa família que tu já veio, em versões de papéis, justamente para sentir, né, na própria pele aquilo que tu já fez, para não se repetir numa próxima, num novo encontro. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Olha só, que interessante, o mal, me dei bem. Me dei bem até quando? Todo mundo. Até quando, né? Então, a prosperidade do mal é apenas momentânea. Porque se ele não for punido hoje, certamente será amanhã. Assim, a infelicidade que à primeira vista nos parece imerecida, né? Não tenho culpa, por que está fazendo isso comigo? Tem sua razão de ser. Tu só não se lembra. Você faz de desentendido. Isso é outra coisa, tá? Aquele que sofre está resgatando os erros que cometeu no passado e sempre poderá dizer: perdoa-me, Senhor, porque eu errei. Por ser a terra
um mundo de provas e expiações, e pelas diversas existências vividas, né, todos nós, é possível explicar as grandes diferenças existentes nas distribuições da felicidade entre os homens bons e maus deste planeta. Essa diferença na distribuição da felicidade é apenas aparente, pois só conseguimos analisar a vida presente. Aquele que elevar o pensamento a ponto de abranger uma série de existências, compreenderá porque cada um tem o que merece, uma vez que a justiça de Deus nunca falha. Ou seja, eu imagino tu pegar umas 100 reencarnações, nessa tu está infeliz, nessa tu está super bem, na outra, não sei, mas o que vale é, mas tu errou alguma coisa daqui para frente, tem uma coisa atrás de ti te perseguindo. Então, eu creio, eu imagino isso, que a gente tem que fazer depois um somatório, colocar o positivo e o negativo, e tu anda na frente quando o teu saldo for maior, tu tiver um superávit de coisas boas em relação às más. Exatamente. O homem jamais deve esquecer que vive num mundo inferior, como eu disse, no planeta Terra, ao qual está preso somente por suas imperfeições. Estamos aqui, todos nós somos imperfeitos. A gente sempre, ninguém é melhor que ninguém. Raça, conta no banco, tipo de trabalho, para Deus a gente somos todos iguais. A gente se diferencia de um caminho do outro. E muitas vezes a gente acha que tendo fama, poder, fortuna, não sabe. Se não fizer aquilo que Deus pregou, não sabe que numa outra encarnação, se ele não fez a caridade, se ele não ajudou, se ele for ganancioso, se ele for orgulhoso, né? Deus diz, cara, eu te dei isso, e tu não fez nada com isso. Exatamente. Tu não ajudou ninguém. Exatamente. Tu só ajudou os teus, e tu tinha tão poucos, e tinha muito. Só pensou no próprio umbigo. No umbigo e na questão a seu lado. Então é uma coisa assim, ó, será que é interessante se uma pessoa totalmente abonada, uma pessoa, sabe, que não esteja ajudando os outros ou fazendo, em qualquer profissão, em qualquer situação. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. É aquele que mais sabe também, tem o conhecimento, também será cobrado, né, Juliano? Aqui que a gente está lendo, aprendendo, não adianta eu ler aqui, falar bonito, e lá fora eu fazer justamente o contrário, né? E seria hipocrisia minha, comigo mesmo, né? Porque se eu acredito nisso, eu tenho que fazer isso. O que vale palavras? O que vale são atitudes. Tu dizer uma coisa e fazer outra é totalmente diferente. O que vale é o que tu faz, não o que tu diz que iria fazer. Exatamente. Né? A cada contrariedade da vida, deve lembrar que, se estivesse no mundo mais evoluído, isso não aconteceria. Só depende dele trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento, visando almejar um mundo melhor para viver. Provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade do espírito, pois o que é perfeito não precisa ser mais provado. Então, assim, a pessoa que está sofrendo muito é que foi um espírito atrás, ou até nessa própria vida, depende de qual expiações ela está passando, que ela está simplesmente pagando aquele boletinho lá de provando, erros. talvez, né, experimentando o mesmo mal que ela tenha provocado em alguém. E cabe a ela tentar entender por que disso. Para o espírito entender a gravidade daquilo. Eu coloquei aqui, tem mais coisas para ler também, Juliano. Eu não sei se eu sigo na minha marcação. Pode seguir. Pode pegar mais 1, 2, 3, tá. Temos tempo ainda. Olha só, o sofrimento sem lamentações é uma forma que o espírito encontra para saudar os erros cometidos no passado. É um sinal de que esse sofrimento não lhe foi imposto, e sim solicitado por ele mesmo, o que sempre constitui uma evidência de firme decisão e um indício de progresso. Quando acontece uma coisa ruim com a gente, já sabendo que se aconteceu aquilo que foi ruim com a gente provocou nessa vida ou numa outra, e a gente tem que aprender a se resignar.
sabe? Não adianta querer brigar com o mundo, brigar com o céu, brigar e reclamar, sabe? A minha percepção é que a pessoa tem que aprender aquilo, lamentar com ela e prometer no seu íntimo que não faria de novo. Porque se cresce no amor ou na dor. E geralmente as pessoas, a grande maioria que habita o orbe terrestre, a maioria, mas a imensa maioria, aprende na dor. Muito na dor, sabe? Então desde o início dos tempos, Monte Sinai, Moisés, depois Jesus, os profetas, todos criavam leis, e a única lei que permanece são as leis de Deus, e aquela que inclusive Moisés fez, a lei civil, que estava lendo, está aqui, não foi mudado, e só que ele conseguia obedecer através da represália. Hoje nosso sistema é assim. Sim. Tu faz alguma coisa, tu vai preso, não sei o que, tu paga. É a maneira do homem fazer a justiça. Bem ou mal, certo ou errado, tem a mão divina em cima. Não, tu vai ser condenado, não vai. Se safou da justiça do homem. Safou é um termo, escapou da justiça do homem. Mas a divina vai vir nessa própria vida ou na outra. É inevitável. É inevitável, tá? As provas da vida, quando bem suportadas, fazem com que o espírito evolua, pois elas purificam e apagam as faltas. Então é importante a gente não querer, como é que eu vou dizer, e se encher de culpa, ou não, eu quero que aconteça tudo que é coisa para mim. Essas coisas vão vir à medida que você vai criando, ou à medida que Deus acha naquele momento que tu tens que devolver aquilo que tu fizeste para outro, tá? Então, a pessoa só tem que fazer uma coisa, ela tem que lamentar com ela mesma e crescer com isso, e tentar não repetir, tá? É minha visão, que está me fazendo bem, está fazendo com que eu não provoque mais gancho, que eu não me enrede mais em algumas coisas. Aceitar o sofrimento de maneira resignada, sem lamentações, é sempre proveitoso para o desenvolvimento do espírito. Caso contrário, terá que reencarnar para recomeçar tudo novamente. Eu li esse tempo atrás um livro chamado Reencarnação Perdida, que a pessoa veio para cumprir as coisas que não, resignou, vou fazer, cumprir, então tá, desceu, né? Chegou aqui, não fez nada que prometeu, voltou com mais dívida, né? Ou pelo menos tu perdeu uma reencarnação inteira, e aquilo, andou para trás, não sei, tem que ver quantos passaram à frente dele, aqueles espíritos que conviviam com ele. Então, eu não me lembro quem escreveu, mas era um livro espírita, A Reencarnação Perdida. Tu estava falando sobre resignação, né? Suportar as provas. Me lembrei de uma passagenzinha do Chico. O Chico, alguém foi procurar o Chico e muito chateado, muito triste, foi dizer para o Chico que era um diretor de um centro espírita. E foi dizer para o Chico que ele tinha sido assaltado e que o bandido, enfim, né, o ladrão levou a carteira, os pertences, né, e o que ele deveria, como ele deveria se comportar em relação a isso, né, porque é óbvio que ele estava com raiva, né, e aí o Chico pegou na mão dele e diz assim: amigo, agradece a Deus, tu tá só devolvendo. Tá só devolvendo. Ele não te roubou. Tu tá só devolvendo. Olha que maneira interessante de encarar. Como o Chico, né? Assim, tu tá devolvendo o quê? Devolvendo para aquele que aparentemente veio aqui e me roubou, né? E o Chico diz assim: agradeça a Deus, tu tá só devolvendo. Que graça isso. Então, claro que essa é uma maneira assim, muito complicado da gente querer entender as coisas, né? Mas existe assim algo profundo nisso. Se nós pararmos para entender, né? Aí vem a resignação, né? Aceitar aquilo que Deus tá nos entregando. E aí a gente às vezes é acometido por uma doença, por um assalto, por um roubo, por uma perda e não entende o porquê, né?
mas o espírito acaba entendendo aquilo que está acontecendo. Ele acaba menos assimilando a experiência, e através da experiência, quem sabe ele adquire o conhecimento para que ele mesmo não repita esse ato no futuro. É um susto, né? Porque ele já, por exemplo, até certo ponto, ele tirou esse foi um assalto, levou uma quantidade de dinheiro, será que ele não tirou de alguém? Ou foi num susto para ele não andar naquela rua, etc. Daí o que acontece? Aquele que te assaltou, ele criou uma dívida, um débito com ele mesmo. E tu saldou a tua. Se é que tu vai aprender dessa vez, tu não vai te vingar, né? Se não correr atrás para vingar como não deveria ser, né? Isso é interessante. Juliano, eu teria mais duas coisinhas para, por favor, para não chegar nesse último aqui. Só ler essa parte. Por favor. Sobre o que, para fechar até certo ponto, o que os dias das vidas passadas, futuras e a presente, sobre o esquecimento do passado, né? Tipo assim, por que a gente se acha injustiçado? Porque tu esqueceu o passado. Sim. Porque tu não quer se lembrar, ou não deixaram te lembrar. O espírito não precisa se lembrar de suas vidas anteriores. Por qual motivo? Para tirar proveito das experiências adquiridas. O espírito frequentemente renasce no meio onde já viveu e mantém relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que a elas tenha feito ou sofrido. Aquilo que eu tinha dito uma hora, a gente nasce no mesmo nicho, então é um toma lá da cá. Entendeu? Tu toma de um, depois tu paga para outro, e ainda vai indo. Só que as pessoas os espíritos têm que se conscientizar que, que essa fórmula não funciona. Um engata no outro e vai ficando, e busca briga, vinganças, que não adianta. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o que é necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, retirando-nos as lembranças do passado, que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. A voz da consciência adverte o homem do bem e do mal, para que ela possa tomar sempre boas resoluções. Ele dá as forças necessárias para resistir às más tentações. A voz da consciência aqui, eu digo aquela vozinha que diz assim, ó, eu sou teu livre-arbítrio. Deus te colocou aqui assim, mas tu vai trilhar teu caminho, não vou me meter. Tu tem que ter essa parte, sendo bem simplista assim falando, mas é como eu encaro. O livre-arbítrio, a gente tem que ter um amadurecimento para, antes de fazer qualquer coisa, ter o livre-arbítrio de escolher o caminho correto. Não pré-julgar, não fazer. E ontem, no meu evangelho, eu li assim que os 10 mandamentos dados no Monte Sinai para Moisés, os 10 mandamentos, Jesus tem uma frase assim, eu não vim destruir a lei. Porque aquelas leis ali, aquelas leis talhadas na pedra, elas foram diretas. E eram para aqueles níveis de homens daquela época. Mas ali estão os 10 mandamentos, são as leis divinas, não mudam. Jesus só chegou aqui para dizer, eu vim modificar, transcrever, cumprir a lei. E ele diz assim, amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso resume as 10. Tudo que está naquelas 10 resume amar a Deus, que seria o primeiro mandamento lá, amar a Deus acima de todas as coisas, e o resto, tudo, não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo, não aquilo, amar o próximo como a si mesmo, porque tudo que está ali nisso. Então, em 2 frases, Jesus fez esse cumprimento. E só que os motivos de resignação são mais umas 20 linhas. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus refere-se à recompensa que terão aqueles que sofrem de maneira resignada, ou seja, estão pagando sua conta. Pois compreende que o sofrimento atual está ligado a erros que cometeram em outras vidas, ou nessas, mas porém estão aceitando isso. Sendo assim, sofrer de forma resignada é sempre o início da cura. Devemos nos sentir gratos por sofrer, uma vez que as dores de hoje são resgate dos nossos erros cometidos em existências anteriores, ou seja, é o assalto aquele que tu só está devolvendo. As dores suportadas pacientemente na terra nos pouparão séculos de sofrimentos na vida futura. Cada nova falta aumenta a dívida.
pois não existe uma única falta contra as leis divinas que não cria necessidade de uma reparação. Então tu sempre está... Então a gente está aqui na Terra recuperando o passado e muitas vezes criando algumas para a próxima. Aquilo que eu falei nós temos que fazer menos problema, trazer menos problema, pagar e resolver mais. Sair superavitário dessa situação. Dessa situação. Né? Se não for hoje, será amanhã. E se não for nessa vida, será em outra. Quando não aceita as aflições com resignação, como algo que de fato merece, ou seja, se acontecer um problema, eu estou merecendo, posso nem saber o porquê. O ideal seria buscar e tentar se lembrar e ver onde errou. Até porque se tu não se resignar, tu vai culpar alguém, menos tu. Vai culpar até o divino, até a má sorte, a má estrela, etc. Aqui, quando não aceita as aflições com resignação como algo que o fato merece e ainda acusar o Criador de injusto, está escrito aqui, está contraindo novas dívidas, perdendo assim os benefícios que a lição do sofrimento poderia lhe trazer. Pela maneira de encarar a vida na terra, o homem pode suavizar ou agravar a amargura das suas provas. Ele sofrerá mais se acreditar numa duração mais longa para o seu sofrimento. Se conseguir enxergar a vida terrena como algo muito breve em relação à vida eterna do espírito, ele dirá para si mesmo: esse momento difícil passará bem depressa. A certeza em um futuro mais feliz ajuda a encorajá-lo e, em vez de se lamentar, agradecerá aos céus as dores que o fazem avançar. Encarar a vida terrena, levando em conta o aspecto espiritual, ajuda a diminuir a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar a dos outros e sente que suas decepções ficam atenuadas. Assim, o homem adquire uma calma e uma resignação muito úteis à sua saúde do corpo e da alma, ao passo que, pela inveja, pelos ciúmes e pela ambição, ele tortura-se voluntariamente, aumentando ainda mais as misérias e as angústias de sua curta existência. Juliano, acho que é isso aqui que eu sempre digo: se eu tiver algum problema, eu venho para cá. É isso que faz eu não ter raiva, não culpar ninguém e tentar buscar a explicação por que está acontecendo comigo. Bem-aventurados aflitos. Isso. E depois vem as causas, né? O suicídio, a loucura. A que ponto chega a tu não aceitar aquela, vamos assim dizer, aquela desgraça? Sim. Ou dizer aquele pagamento, que tem gente que suicida, tem gente que enlouquece, tem gente que assassina e a dívida só aumenta, só cresce. Era isso, Júnior. Desculpa aí se eu falei demais. Não, tá ótimo. Darwin, eu acho que tu me surpreendeu muito positivamente. A forma fluida que tu leu. A forma fluida e gostosa realmente de te ouvir. Foi assim, bom, né? E isso, pessoal, é resultado, com certeza, eu imagino que o Darwin já tenha lido esse capítulo ou essas frases umas 10 vezes no mínimo. Por quê? Porque o Evangelho, diferentemente de um livro ordinário, um livro comum, ele não é um livro para ser lido uma vez e guardado na estante. A mesma frase, o mesmo parágrafo, as mesmas palavras têm sentidos diferentes quando lido pela segunda vez, pela terceira vez, porque a gente está falando de uma coisa de cunho moral, não é uma historinha, não é também a história da vida de Jesus Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo não conta o nascimento, não conta a história da vida do Cristo até a morte, a crucificação, não conta nada disso. Este livro, ele trata simplesmente da mensagem moral do Cristo. Por isso que a gente pode ler ele centenas de vezes e sempre haverá algo, porque ele é um espelho. Vai pegar uma coisa nova, conforme tu tiver. Exatamente. Esse livro, ele não é um livro, ele é um espelho. E toda vez que a gente lê, é como se desse uma lustradinha. E assim, o que eu estou enxergando agora? Eu estou enxergando a briga que eu tive com a minha mãe semana passada, que eu não fui lá pedir perdão.
Então é isso. E aí a gente tem que ter coragem de pedir desculpa, coragem de pedir perdão, né? Então, esse é o porquê de nós termos que ler o Evangelho tantas vezes e que toda vez que a gente ler ele haverá uma reflexão nova e que essa semente que acaba sendo a leitura, que a gente consiga de fato fazer o mais difícil, colocar em prática. Juliano, eu faço uma ressalva, às vezes, esses dias falando com a minha filha, né, e ele diz, pai, porque lê isso aqui? Não, então, isso aqui é um livro, esse livro para mim é uma lei, são as leis morais aqui, e tu acredita? Acredito tanto quanto eu acredito na gravidade. Eu não entendo, eu não sei, mas eu sei que eu pular lá de onde eu moro, eu vou lá para baixo, vou cair. Então, para mim, é quase que um livro técnico. Ele é uma lei, Brilhante. Termodinâmica, da física, Brilhante. Só que é moral, mas é a lei. É um livro técnico-moral. Técnico-moral. Técnico-moral, entendeu? Para mim, olha só, tem muita coisa que as pessoas não acreditam nisso, não acreditam naquilo, porque eu não entendo. Né? Minha filha, pai, mas eu não entendo. Tu entende a gravidade, como é que ela funciona? Se tu deixar de acreditar nela, ela vai deixar de existir? Tu jogar uma pedra pra cima, vai cair, não vai? Se jogar na tua cabeça, vai cair também na tua cabeça, né? Então eu falei isso pra ela, ó, tu pode não entender, porque tu não tá lendo com vontade, tu não tá lendo com atenção. Entendeu? Então são coisas que ela começa. Mas tu sabe que todo avião que sobe tem que descer, ou aterriza ou ele cai, porque tem a lei da gravidade. E tu entende ela? Não. Então, é uma maneira que eu tento mostrar, tirar os argumentos de quem não quer ler, porque não entende. Eu já li uma vez, eu guardei na estante. Isso, não adianta. E só vai pegar de novo o dia que precisar de novo. É o dia que estiver doendo. Quando estiver doendo, deixa eu ver onde é que está escrita a cura. Não tem. Isso aí não é um dicionário farmacêutico. Ele é um livro técnico-moral. Isso. É isso, Juliano. Muito bom, Davi. Obrigado. Muito bom. Pessoal, eu quero convidar a todos, né, que essa reflexão de hoje, né, ajude-nos realmente a entender tantos problemas que a gente passa na nossa vida. Mas, como a gente começou o nosso vídeo falando da Yansan, cantando para esse orixá, né? Agora refletindo um pouquinho sobre as palavras do Evangelho, mas a nossa vida de umbandista, ela exige a doação, né? Senão nós ficaríamos sentados simplesmente lendo, orando, ou filosofando, mas a Umbanda ela tem uma coisa a mais do que simplesmente buscar o conhecimento, né? É buscar a prática, e a prática do amor é a caridade. E como é que a gente faz caridade? Como é que a gente faz caridade na pandemia, onde a gente está com os terreiros fechados, né? Orando e fazendo doação energética. Então, como a gente já viu nos outros vídeos, através do Reiki, através da mentalização das energias, né? Quero convidar a todos agora para que possam esfregar suas mãos, para que energizem as suas mãos. E eu quero fazer uma corrente poderosa para os irmãos que estão nos hospitais, para os irmãos que sabemos que estão doentes, que há tantos irmãos desencarnando por causa da pandemia. Quero convidar a todos que mentalizem uma luz descendo do céu, a luz divina de Jesus, a luz do Cristo, a luz de Pai Oxalá, indo até o nosso coração e no nosso coração se dividindo em duas, saindo pela palma das nossas mãos, o nosso amor, o amor divino canalizado, potencializado pelo nosso amor humano, e que essa energia, essa luz branca ao sair das nossas mãos possa ser direcionada aos irmãos que sabemos que estão doentes, aos hospitais, a todos os hospitais. Vamos pedir aos nossos anjos da guarda, nossos guias, protetores, guardiões de Aruanda,
que reúnam essa egrégora, essa energia e conduza ela a quem precisa. Há tantos espíritos encarnados doentes, há como os espíritos que acabam de desencarnar. Nós oramos e pedimos, se possível, pela cura dos doentes que estão nos hospitais, para que os nossos amigos ou familiares que estejam enfermos possam voltar para casa, voltar curados. Há tantas pessoas, tantos que me mandaram nomes. Então vamos mentalizar agora quem nos acompanhou e mandar essa energia para eles. Eu vou cantar um pontinho da Umbanda, evocando as forças da Yansan, de nosso Pai Xangô. Eu vou cantar um pontinho da Corrente Poderosa, pedindo por Oxalá, que é Jesus, por Iemanjá, que é nossa Mãe Maria, a Virgem Maria e as 7 linhas da Lei de Umbanda. Essa música, esse ponto diz assim: Oi, que corrente poderosa que Jesus nos enviou, é a corrente de Pai Oxalá que esses filhos vão fortificar. Oi, que corrente poderosa que Jesus nos enviou, é a corrente de Mãe Iemanjá que esses filhos vai fortificar. Oi, que corrente poderosa que Jesus nos enviou, é a corrente das 7 linhas que esses filhos fortificou. Nós pedimos aos nossos anjos neste momento que retire um pouquinho da energia vital de cada um de nós e que leve aos irmãos que sabemos que estão doentes, sejam males físicos, mentais ou espirituais, e que essa doação energética possa se transformar numa chuva, num orvalho de luz e de saúde material e espiritual em favor destes irmãos. Esse é o nosso pedido ao nosso Pai Celestial. Saravá. Saravá, irmãos, saravá, nossos amigos. Há tanto ainda por se fazer, nós gostaríamos de ter feito uma prece de Cáritas, gostaríamos de fazer outras preces, mas o tempo é curto, graças a Deus. Isso só nos mostra que a gente tem que continuar esse trabalho, fazer cada vez mais, e pedimos a bênção dos 7 orixás que abençoem todos vocês. Eu quero te agradecer, Darwin. Obrigado, capaz. Se quiser mandar um agradecimento a alguém, ou palavras finais, aí fica à vontade. Eu somente agradecer essa oportunidade de mostrar um pouquinho do que eu imagino estar fazendo certo, né? E não sei se eu consegui transmitir aquilo que eu penso para os irmãos. E, enfim, eu só tenho a agradecer a Umbanda, agradecer a minha esposa que participa também, e principalmente aos meus diretores espiritual e material aqui do meu lado, que deram essa oportunidade de eu aprender, né, e sentir essa paz, que cada dia eu consigo mais. Eu estou tendo uma paz. Antigamente eu não gostava de ficar em casa, eu vivia na rua, alguma coisa. Hoje a pandemia me ensinou isso, que o meu castelo não tem bandeira, tem um endereço, é minha casa, os meus irmãos menores, que chamam, que eu tenho pet, né, animais de estimação, que minha vida é aquilo ali, sabe? Teu templo. Meu templo. Eu me fortifico quando eu vou para casa, acontece tanta coisa na rua, no trabalho. Ah, que bom que eu vou para casa. Que bom. Eu já trabalhei, por ser da área de saúde, eu trabalhei em plantão. Sabe aquela noite que não pode ir para casa? É o lugar que tu quer ficar. Por não poder ir, eu sei que tua esposa trabalha com isso, e aposto que é um dos piores dias que ela tem, ficar longe do marido, do filho, do conforto, da sua bagunça. Do lar, né? E até do livro de evangelho, do seu congarzinho, das suas imagens. É isso que pelo menos eu penso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima. próxima. Darwin. Viva Muito Deus. Obrigado.
Desejamos a todos os irmãos muita luz, muita fé. Vamos rezar, porque essa pandemia vai passar, gente, e nós vamos sair muito melhor dela. Um abraço a todos, que Deus, que Jesus, que os 7 orixás abençoe todos vocês. Que assim Saravá. seja. Saravá.